Vamos bater um papo super importante agora, aliás. Papos importantes a gente sempre tem aqui no Revista, e quando ela está por aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Obrigada pela presença mais uma vez. A Monique Prado tá de volta aqui com um corte de cabelo novo, tá lindíssima. Tá linda, né? Não te reconheci quando você entrou, falei, gente, a Monique cortou o cabelo, tá lindo. Eu amei. Obrigada. A Monique é advogada especialista em questões raciais. E ela sempre vem trazer pra gente esses assuntos para que a gente pense a respeito, para ver se a gente consegue... Perdão, a gente sabe que não é uma questão rápida, que é um processo lento, ainda mais para uma sociedade que já traz isso, meio que não, totalmente na cultura, né? E na estrutura. Por isso que é tão importante a gente lutar contra. E é uma coisa que a gente já conversou aqui, né? Da luta contra a desigualdade racial, o racismo, que não basta só não ser racista, mas que é importante que as pessoas entendam o conceito de ser antirracista e praticante. Claro, claro. Explica pra gente a diferença entre os dois conceitos, Monique. Então, porque a próprio conceito de racismo, ele exige de nós um ativismo social que a gente discuta, como a gente está fazendo aqui na televisão, né, nos veículos de comunicação. Então, uma ação proativa para que a gente combata o tema de forma apropriada, e é isso que a gente está fazendo aqui. Mas trazendo isso pro dia a dia, além dos meios de comunicação, assim, numa roda de amigos, numa conversa online, que é o que mais tem de comum hoje em dia, com as crianças. Que tipo de exemplos que você pode trazer para que isso seja uma prática na vida das pessoas, para que não seja aquele assunto evitável, ou aquele assunto, não vamos entrar porque eu sei que ele não concorda muito comigo, não tô a fim de brigar hoje. Para que a gente traga isso pro dia a dia, pra vida real mesmo. Então, no nosso cotidiano, a maior forma de você não promover o racismo é não ficando silente. Assim como qualquer outro preconceito de gênero, de sexualidade, o silêncio é o maior mal a ser combatido quando a gente fala de discriminação e preconceito. E o racismo, que é esse guarda-chuva maior, né? Então, realmente, essa roda de amigos, uma conversa cotidiana, quando a gente permite o silêncio, nós estamos permitindo a propagação de um preconceito, de um pensamento discriminatório, em último grau, da permanência do racismo, que é uma estrutura e um fenômeno social, infelizmente. Então, doutora, eu coloquei aqui, logo no começo desse Big Brother, uma questão, né, que a gente até falou muito de colocarem todos os negros bem-sucedidos, né, como vilões do programa. Tirando a Camila, né, que é uma pessoa bem sensata, tal, na casa, os outros todos, né, eram todos, assim, pessoas bem-sucedidas. Tinha uma psicóloga que botava o dedo na cara das pessoas, era uma ditadora, era um horror. A própria Carol Conká, né, que também humilhava as pessoas, ou seja, ela era uma bruxa verdadeira, né? E o próprio Projota, que humilhou o Lucas e tal. E o Lucas também. O próprio Lucas... O Lucas startou a coisa toda, né? Foi a primeira atitude de querer colocar uns contra os outros, né? Mas o próprio Lucas, quando na festa, que ele acho que estava meio bêbado, não sei, que ele colocou assim, vamos nos unir, os pretos todos, né? Ele colocou como se fosse uma coisa ruim, entendeu? Como se fosse uma coisa... Quer dizer, o jeito como eles se colocavam politicamente na casa era errado, né? E eu achei que isso era um preconceito de quem escolheu e de quem... que era uma coisa de propósito ali, da estrutura do programa. Veja, no caso do Big Brother, eu entendo que a gente tem um saldo muito positivo. E aí eu gosto de provocar nesse sentido, porque nós temos uma emissora que não trazia essa temática de uma forma tão escancarada e explícita. E numa primeira edição, com um número grandioso de pessoas negras que ali estavam na sua individualidade. Em outras ocasiões, tivemos outras polêmicas que envolviam, inclusive, agressão física, estupro, pedofilia, coisas muito sérias. Violência contra a mulher. Nesse, o maior tensionamento da casa começa com a discussão racial. E aí a gente olha para o Brasil e fala, então o Brasil está ali na casa? A primeira pergunta que se faz, então aquela casa é um espelhamento social do que acontece aqui fora? Então existem preconceitos que ainda existem situações raciais que são acometidas nas nossas práticas cotidianas? Eu acho que esse é o maior saldo positivo que a gente tem no Big Brother. Por quê? A partir do caso George Floyd, que nós já tivemos
a oportunidade de conversar aqui, Jane, realmente houve uma procura maior pela essa temática no mundo inteiro, né? Porque não se falava nisso. Tem recorde de acessos no Google, e aí né, a gente traz essa discussão para o mainstream, a gente traz essa discussão para outro patamar. Então, mas o meu medo naquele momento era assim, é como se fosse reforçar o preconceito. Entre negros e negros? Não, falar assim, tá vendo? Os negros é que são preconceituosos. Então, isso é uma coisa muito legal de ser dita, porque assim, o racismo, como ele organiza toda a estrutura social, o que quer dizer isso? Quando a gente olha para a economia, para a política, para os ambientes sociais, quem que a gente vê nessas estruturas de poder? A gente vê pessoas brancas. E aí, de repente, o negro conflita com outro negro. Mas espera aí, em qualquer espaço social tem conflito. Claro, não, isso é... E aí, esse conflito não necessariamente ele precisa ter um viés étnico. E é isso que é o saldo do Big Brother, mostrar que pessoas negras conflitam também, veja bem. Então, se você colocar pessoas dentro de uma casa e que estão com os ânimos à flor da pele, porque ali eles estão numa indoma, eles estão num outro lugar, claro que vai haver conflito. Esses conflitos, eles são espelhamentos de cotidiano, de relações sociais mesmo. E outro dia eu entrevistei a Lid Lisboa, no outro programa que eu faço aqui, o Fofocaí, e no meio da entrevista eu disse uma coisa para ela, eu digo assim, agora está até um exagero da mídia em se colocar famílias negras, essa coisa toda. E eu não continuei a frase porque fui interrompido, e aí alguém reclamou, falou assim, eu não gostei da sua fala. Mas o que eu queria dizer, que eu não consegui concluir, é o seguinte, é que quando nos anos 80 os gays ficaram na moda, por exemplo, todo mundo bombado por causa das boates lá de Nova York, aquela coisa toda, eu pensava assim, meu Deus, e quando passar a moda? E passou, por causa da AIDS, né? E aí a gente virou assim, execrado da sociedade. Olha, então o meu medo que aconteça isso. Mas olha só, Leão, eu quero mesmo é que o negro fique na moda. Sabe por quê? Porque nós somos 56% da população. Então, que os pretos estejam na moda e que tenham muitas famílias na moda e famílias negras na moda mesmo. Por quê? Porque a gente convive com uma mídia contando pra gente, com uma história manteiga, vamos dizer assim, que conta pra nós que família bonita, estrutura... Outro dia eu estava num restaurante, há um tempinho atrás, e tinha uma garotinha, ela tinha uns 5 anos de idade, ela tinha os olhos azuis. Essa menina, ela foi cortejada pelo menos por umas 5 famílias que passaram no ambiente. Nossa, como a sua filha é linda! Nossa, como a sua menina... E o que causou estranhamento ali naquela cena é que os pais, eles não tinham os olhos azuis. Então todo mundo perguntava, mas e esses olhos azuis? E foi uma coisa de um almoço, de uma refeição. Então essa criança, ela cresce, nós conversamos sobre isso também, com um empoderamento diferente, ela cresce diferente. E que tenhamos famílias negras se achando bonita com seus Black Power, sim. Eu entendi, espero. Mas o que eu coloquei é o seguinte, mas você não tem um pouco de medo dessa mídia não tenho. virar? Não. Eu não tenho, sabe por quê? Porque a temática racial, do jeito que ela está sendo trazida, ela é irreversível. Isso aí que eu queria. Ela é irreversível. Então, lógico que a gente tem uma estigmatização, como a gente tem no caso do Big Brother, a individualização daquelas pessoas sendo transformadas em coletividade. Então, por exemplo, já me perguntaram, você é a Lumena ou a Carol Conká? Eu respondo, eu sou a Monique. Nossa, que pergunta, né? Porque existe um estereótipo de mulher negra. Então, você tem que se encaixar em algum lugar. Eu não sou nenhuma e nem outra. Nós somos individuais. Agora, e eu Monique, acho que esse é o saldo. O que você pensa sobre, por exemplo, continuando com essa questão da representatividade, que a gente comemorou muito quando foram anunciados os participantes, né? Sim. Nossa, que quantidade legal, é esse o número, porque vai justamente junto, caminhando ao mesmo tempo com esse número que você acabou de nos dizer, que 56%, mais de 56% da população no Brasil é preta. Então, precisamos dessa representatividade mesmo, na propaganda, nos programas, etc. Então, a gente viu essa quantidade e falou, legal, tá dividido, ou quase lá, estamos chegando e tudo mais, muito bom. Mas aí, no desenrolar da história, a gente ouviu discussões também a respeito do esvaziamento da discussão. Boa. Você acredita que isso realmente aconteceu?
Bom, ali o que se levantou muito na rede social foi a questão da militância. Mas vai levar a militância pro almoço? Vai levar a militância pro churrasco da família? Já ouvi muito isso também. E eu acho que no caso do Big Brother, o que a gente tem é o seguinte, ali elas eram pessoas que estavam levantando questões fundamentais de gênero, de classe, de raça, que é uma discussão que vem forçada na própria rede social. Não está apartada do que está acontecendo na rede social. Nós estamos falando dessas temáticas cada vez mais. Educando os nossos filhos com essas temáticas. Quando o nosso filho vem e nos pergunta, e aí? Eu tenho que responder isso. Eu sempre insisto, Regiane, que a gente precisa olhar esses rostos que estiveram no Big Brother com individualidade. Por quê? Porque o ativismo mesmo, a militância, como foi a palavra utilizada ali, ela tem uma... Que ela não pode ser pejorativa também, ela não pode ser interromper, esvaziada. Exato. Por que ela não pode ser esvaziada? Quando você fala em militância, em ativismo político, você fala, para além do processo de conscientização, você fala de engendrar na discussão políticas públicas. Então, o que significa isso? Isso é fundamental. É fundamental, porque assim, qual política pública que o Big Brother está gerando? Nenhuma. Lógico que falar sobre essa temática fomenta a curiosidade individual das pessoas irem lá na pesquisa e procurar saber no Google o que é, então, essa tal de colorismo, o que é esse tal de militância. As pessoas procuram as palavras agora. A questão da cota... É uma autoeducação, perfeito. A questão das cotas, né, que foi tão combatida por algumas pessoas e tal, eu sempre achei importante porque era uma correção histórica que se fazia. Reparação histórica, isso era uma atitude política e isso é militância. Isso é militância. Isso é militância. E aí você comentou, Leão, sobre essa questão da moda, né? Do gay, da época que entrou na moda e não sei o quê. E o Gui falou uma coisa que eu acho que serve para o Gui Camarda agora há pouco, né? Do bambu. Né? Quando ele tá torto para um lado, você entorta ele para o outro, para depois ele ver se encontra um equilíbrio, né? E justamente por isso que é legal trazer esses assuntos sempre, porque o termo militante, como a gente falou, ele não pode ser usado de forma pejorativa e isso está acontecendo mais na rede social. Quando a gente vê uma pessoa querendo falar sobre qualquer assunto, seja político, qualquer coisa, descansa, militante. Sabe, ficam colocando como se militar não fosse necessário. Como se, militante é sinônimo de gente chata. E isso não pode acontecer. Então, assim, esse extremo que a gente, de repente, viu a Lumena, com esse linguajar mais difícil, com essa linguagem mais difícil, né, de compreender, é importante a gente ver que também existem essas pessoas que atuam mesmo. Frente. E que se você não quiser ser como ela e não atuar dessa forma, ok, mas atue. Mas encontre o seu equilíbrio. Faça alguma coisa, né? Totalmente. Eu acho que é bem isso, pra gente justamente olhar que tem um outro lado fazendo muito, que de repente você não tá fazendo nada. Então encontre alguma coisa pra isso fazer. que ela falou, E a né? rede social, né, Leão? Política pública, né? Existir. Né? Mas, Regiane, isso é muito importante que, assim, gente, hoje a gente não pode desconsiderar os canais midiáticos e a própria rede social como um fenômeno que introduz alguns assuntos. Então, a gente tem os nossos filhos, por exemplo, a geração que está vindo agora com o tal do TikTok. Essa geração está o tempo todo ouvindo sobre essas temáticas. A minha sobrinha, que é abarcada pelo colorismo, ela me traz todas as vezes essas perguntas. Tio, o que é isso? Eu ouvi no TikTok tal coisa, me ajuda a entender tal coisa. Ela não vai ler um livro acadêmico para entender aquele assunto. Então, existe um fundamento, né, na rede social quando traz essa temática. Existem pessoas falando sobre isso. Só que a gente tem que ter certa responsabilidade e filtro para entender que nem tudo aquilo que está sendo dito é uma verdade absoluta, senão a gente esvazia o ativismo e a militância, assim. Sem dúvida. Fica chato, né? É um assunto tão amplo, né? Eu teria tantas outras questões para colocar aqui, até a questão do racismo reverso, que estavam falando também dentro do BBB, mas vamos deixar... Dá tempo, diretor? Então tá, vamos lá. Porque justamente esse assunto eu achei que ele foi colocado de uma forma muito errada lá dentro. Eu queria saber a sua opinião, né? Quando a gente vê um movimento como o que o Lucas fez no começo. Vamos unir-nos contra os brancos da casa e não sei o quê. E mal conhecia a galera que estava ali ainda. Parece realmente que ele foi pautado pela cor, assim que ele chegou, né? Aí entrou essa discussão na rede social. Tá vendo? Eles são racistas contra a gente também. Explica pra gente essa história do racismo reverso, como é que... Essa discussão abre guarda-chuva para dois outros temas. Então, a gente tem racismo. O racismo é um sistema de poder. É institucional, é estrutural. O que eu estou dizendo isso? Olha lá na tua empresa quem está no cargo de gestão. Sim. Olha na mídia quem está aparecendo. Isso é racismo estrutural. Existem outros dois fenômenos. Preconceito, que é o
conceito. A própria palavra já diz o quê? Eu estou tendo um preconceito em relação a uma comida, inclusive. Olhei essa comida, fiz aquela cara de nojo e falei, não vou comer esse negócio. Isso é um pré-julgamento de uma coisa. E existe a discriminação. A discriminação, que é um outro fenômeno também que está nesse guarda-chuva, o que é? Ela pode ser positiva e negativa. O que é isso, Monique? Discriminação é quando você olha para aquele objeto, para aquela pessoa, e você já diz o que ela é previamente. Você já estabelece previamente, e essa pessoa, não sei. Então, por que não existe esse fenômeno do racismo reverso? Para existir racismo reverso, a gente precisaria voltar 400 anos na história, escravizar o português, e aí existiria racismo reverso. Por quê? Sendo um projeto estrutural, o racismo ele só se consolida com um sistema de hierarquia e poder. Por isso não tem como ser racismo reverso. Social, né? Claro, a postura do Lucas, por exemplo, de dizer assim, olha, vem cá pretinho, vamos juntar aqui, vamos tirar com essa galera. Isso, obviamente, em outras edições, nós tivemos estratégias muito parecidas com essa, que não eram pautadas por raça, por exemplo, mas eram pautadas por quê? Afinidade, que é o que eles sempre falam na casa. Não, é por uma questão de afinidade, vem você meia dúzia aqui. Então, assim, o Lucas foi nessa estratégia de raça. Ele foi estratégico. Ele falou, bom, nós somos quantos? 7 aqui na casa? Vamos unir, vamos fazer uma estratégia. Isso não tem como ser caracterizado racismo reverso. Até porque no anterior teve a questão das mulheres que se juntaram. E provavelmente na cabeça dele pode ter passado. Mas de qualquer forma desagrega, né? Mas o jogo é feito pra isso também, né? Jogo, é que ele usou um critério. Ele usou um critério que foi no étnico. As meninas da versão passada usaram um gênero. E assim, lógico, isso é bom levantar essa polêmica, Queria sabe? só falar uma coisinha antes de encerrar, sobre essa coisa do racismo estrutural, né, que a gente fala. Eu acho só para explicar, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Dr. Silvio Almeida, é maravilhoso, né? E aí ele falou o seguinte, ele falou, eu até hoje, sendo advogado, sendo tudo que eu sou, né, que eu cresci, né, eu ainda, quando saio de casa, saio com o documento no bolso, porque tenho medo do que pode acontecer comigo na rua, porque aprendi isso desde criança. E esse é o tipo de coisa que a gente explica, nunca vai né? saber o que é, né? Exatamente. Ai, tem coisas que doem, né? Doem, né? Realmente. Bom, o papo não acaba aqui de forma nenhuma. O convite está sempre aberto, Monique. Obrigada, minha querida. Olha, são aulas, né, Leão? Falei, é impressionante. Monique Prado, advogada especialista em questões raciais, vai voltar ao Revista sem dúvida nenhuma. Enquanto isso, você vai fazendo contato através do Insta, @Monique Prado. É isso? É isso. @Monique Prado. Obrigada, meu anjo. Até a próxima, viu, linda?